Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para entender um conceito da química que parece complicado, mas na verdade é bem simples: os íons. Vamos descobrir como aquelas pecinhas que formam tudo, os átomos, podem ganhar ou perder elétrons e se transformar em algo com superpoderes elétricos. Ok, olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com o básico do básico, a diferença entre átomos e moléculas. Depois, vamos descobrir o que são os íons. Aí, a gente separa em dois times, os cátions, de carga positiva, e os ânions, de carga negativa. E para fechar com chave de ouro, vamos ver onde eles estão escondidos no nosso dia a dia. Tudo bem passo a passo. Vamos nessa! Então, para começar, antes de correr, a gente tem que aprender a andar, né? E na química é a mesma coisa. Antes da gente falar de íons, precisamos ter bem claro o que são as peças fundamentais de tudo ao nosso redor. Tudo, absolutamente tudo, começa com o átomo. Pensa nele como a menor pecinha de Lego que existe. É a unidade básica de um elemento, como o oxigênio ou o ferro. Tudo que a gente vê e toca é feito de um montão de átomos juntos. Agora, o que acontece quando a gente começa a juntar essas pecinhas de Lego? A gente monta uma estrutura, certo? Isso é uma molécula. É simplesmente um grupo de dois ou mais átomos que se ligaram, que se deram as mãos. A molécula de água, por exemplo, o famoso H2O, é formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Então, para não ter erro, o átomo é a pecinha de Lego sozinha, a unidade. Já a molécula é a construção que a gente faz quando conecta várias dessas peças. Um é a peça, o outro é o brinquedo montado. Simples assim. Beleza, agora que a base está firme, vamos para o nosso assunto principal. A gente vai bagunçar um pouco o mundo certinho dos átomos. E é aqui que a química começa a ficar muito interessante. Pensa assim, um átomo normal é neutro. Ele tem um número de prótons, que são positivos, e o mesmo número de elétrons, que são negativos. Um anula o outro, fica tudo no 0 a 0. Mas e se essa conta não fechar? E se tiver mais de um ou menos do outro? É exatamente isso que é um íon. Um íon nada mais é do que um átomo que deixou de ser neutro. Por quê? Porque ele ganhou ou perdeu elétrons. No momento em que essa balança de cargas desequilibra, o átomo vira um íon e passa a ter uma carga elétrica. Muito bem, vamos conhecer o primeiro tipo de íon, aquele que se forma quando o átomo é meio generoso. Vamos ver o que acontece quando ele resolve se livrar de um elétron. A palavra-chave aqui é perde. O átomo doa, joga fora um de seus elétrons. Agora pensa bem, o elétron tem carga negativa. Se a gente joga fora algo negativo da nossa vida, o que acontece? A gente fica mais positivo. É a mesma lógica aqui. Olha só o caso do átomo de sódio. Ele tem 11 prótons positivos e 11 elétrons negativos. Tudo em paz. Mas ele tem uma vontade enorme de doar aquele elétron que fica sozinho lá na sua camada mais externa. E quando ele doa, a conta muda. Ele continua com 11 prótons positivos, mas agora tem só 10 elétrons negativos. Tem mais carga positiva do que negativa, certo? Por isso, a carga total dele vira positiva. O átomo de sódio se transformou em um cátion, que a gente representa com um sinalzinho de mais, Na+. Ok, já vimos o átomo que doa e fica positivo. E o contrário? E aquele átomo que, em vez de doar, gosta de capturar um elétron que está passando? Vamos ver o que acontece com ele. Agora, a palavra-chave é ganha. Um átomo neutro pega para si um elétron. E como o elétron é negativo, quando o átomo ganha essa carga extra, ele fica mais negativo. Faz todo sentido, né? O átomo de cloro é um ótimo exemplo. Ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Mas, na sua última camada, falta só um elétron para ela ficar completa e estável. Então, ele tem uma tendência enorme de roubar um elétron de outro átomo para preencher esse espacinho. Quando ele consegue, a balança desequilibra para o outro lado. Ele continua com os 17 prótons positivos, mas agora tem 18 elétrons negativos. O time da carga negativa ficou maior. Por isso, a carga total dele fica negativa. Ele vira um ânion. A gente representa com o sinal de menos, Cl-. Olha aí um resuminho para a gente nunca mais esquecer. Cátion perde elétrons e fica positivo. Uma dica, a letra T em cátion parece um sinal de mais. Já o ânion ganha elétrons e fica negativo. Cátion positivo, ânion negativo. Fechado? Certo, mas e daí? Para que saber tudo isso? Acontece que esses átomos com carga elétrica estão por toda a parte, fazendo coisas super importantes o tempo todo. Vamos ver. Um exemplo perfeito está na nossa cozinha. Lembra do sódio que virou cátion Na+, e do cloro que virou ânion Cl-?
Então, o que acontece quando os opostos se encontram? Eles se atraem, e é essa atração fortíssima que forma o sal de cozinha. O sal que a gente come é, na verdade, um cristal feito de íons positivos e negativos grudadinhos. E não é só o sal. Íons são vitais. O cálcio que fortalece nossos ossos é um íon. O potássio da banana é essencial para os nossos músculos e nervos, também é um íon. Até as conchas na praia são feitas de íons. Ou seja, nosso corpo funciona à base de íons. O mundo natural depende deles. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente partiu da ideia de que íons são átomos desequilibrados, né? Então, como é que essas partículas desequilibradas se juntam para formar coisas tão estáveis como as rochas ou até o nosso corpo? A resposta é a parte mais legal. É justamente esse desequilíbrio de cargas, o positivo de um atraindo o negativo do outro, que cria uma ligação super forte, uma nova estabilidade. É a química mostrando que às vezes é do desequilíbrio que nasce a ordem. Incrível, não é?